Já sentiu que a sua vida de oração ficou cansativa? Você já não tem aquele desejo de orar? Quando você ora, parece mais que você está completando um ritual obrigatório do que desenvolvendo um relacionamento? Eu sou a Sara do canal Etc e tal. Como vocês já puderam perceber pelo título do vídeo, hoje é dia de resenha literária e vamos conversar sobre esse livro aqui, ó, 20 segredos para renovar sua vida de oração, de Bob Sorge. O autor é mais conhecido pelo seu best-seller chamado Segredos do Lugar Secreto. Inclusive, eu comecei a ler, muito em breve vocês também verão uma resenha desse livro por aqui. O livro é fininho mesmo, né? Ele tem essa cara assim de manual. Logo nas primeiras páginas, o autor orienta a termos em mãos a Bíblia, um bloco de anotações e uma caneta. Afinal de contas, ao longo dos capítulos, terá várias reflexões, várias pausas para responder perguntas. O livro tem, no geral, 20 capítulos que se chamam dias, dia 1, dia 2, dia 3. Por quê? Apesar de ser pequeno e fino e dar tranquilamente para ser lido em uma única tarde, você degustá-lo dia após cada ensinamento que você aprender e pôr em prática, fica uma experiência muito melhor. A intenção mesmo é fazer com que faça parte da sua rotina durante 20 dias, te ajudando a elaborar orações, te ensinando estruturas de orações. Ao final do livro também há algumas questões que ele sugere que sejam feitas em grupo, para quem for ler em grupo. É muito bom ler sozinha, inclusive amo, né? Mas é inegável a experiência de se ler em grupo, né, com mais alguém, pelo menos, principalmente livros como esse, que geram muita introspecção, reflexões, e cada um pode acrescentar o outro em algo diferente, um ponto de vista diferente, uma revelação diferente. Irei enumerar e comentar um pouco sobre cada um dos 20 capítulos a partir de agora. Tudo começa com um desejo, não é mesmo? Seja o casamento, a compra de uma casa, de um vestido. Geralmente, algo muito precioso para nós é algo que foi muito desejado. E quando a gente possui, a gente valoriza muito. E o relacionamento com Deus também precisa começar com esse desejo, mas não qualquer desejo passageiro, mas um ardente que continuamente esteja conosco, fazendo com que aquilo se torne algo precioso. Eu não sinto nenhuma vontade de orar, de conversar com Deus. Como é que eu crio esse desejo? Esse desejo é despertado e renovado com a leitura da palavra. Porque assim a gente vai conhecer o caráter de Deus, o caráter de Jesus, as suas ações, e vamos passar a desejar sermos amigos dele. Vamos conhecer suas promessas, sua fidelidade e vamos passar a desejá-las. Decida, afinal de contas são nossas decisões que decidem o curso da nossa vida. Alcance a misericórdia porque ela já nos foi dada. Então todo aquele sentimento de crítica, de derrota, jogue fora, delete e abrace, agarre e alcance esse renovo, esse tempo novo que Deus tem preparado para você. Lute contra todas as distrações, são elas os nossos maiores obstáculos. Seja o celular ou até os próprios afazeres, né, de uma dona de casa. Porque eu tenho que fazer comida, tenho que lavar roupa, tenho que fazer isso, aquilo. Se trabalha fora, meu Deus. Uma dica que ele dá para facilitar, porque realmente às vezes a gente fica com medo de esquecer, né, e às vezes a gente fica ali preso, não consegue fluir na oração porque tá com pensamento naquilo que tem para fazer. Pegue um caderninho, um bloco de anotações, um pedaço de papel e anote. Né? Vá ali para o lugar de oração e anote. Quando vier a lembrança do que você tem que fazer, tem que ligar para fulano, tal horário, é hora de tomar o remédio, sei lá o que você tem que fazer, anote. Porque aí você vai ter certeza que você não vai esquecer, que você vai estar com aquilo ali perto de você e aí você vai ter uma paz e assim a sua oração ela vai ter qualidade, porque você vai estar focado e não vai estar preocupado com outras coisas. Examine o lugar que você costuma orar. É silencioso, é barulhento, é reservado. Não precisa ser necessariamente no quarto, né? Ou no monte, como Jesus orava, mas é sugerível que seja um lugar reservado porque você vai estar longe dos olhares das pessoas e você vai se sentir mais à vontade para abrir o coração para o Senhor, sem ninguém estar xeretando.
sua concentração vai aumentar o seu foco e a sua liberdade. Vamos nos atentar também para o horário do dia que você ora. Afinal de contas, para desenvolver um hábito, a constância é a chave. E para desenvolver essa constância, é fundamental que você guarde e reserve um horário para todos os dias. Se não for exatamente aquele horário mais próximo, né? Não precisa ser exatamente fechadinho, mas próximo. Dessa forma, vai se tornando cada vez mais parte do seu dia e não algo que você simplesmente encaixa quando dá tempo, quando sobra tempo. Lembre-se também que a melhor hora para orar é a melhor hora para você. Ah, tudo bem que o seu amigo lá da igreja, sua amiga lá da igreja, ora de madrugada, ora logo de manhã cedo assim que se levanta, ou antes de dormir ela ora, mas e você? Quando é o seu horário mais produtivo? Qual é o horário do seu dia que você mais tem foco? Respeite o seu horário biológico, sua oração fluirá melhor quando você tiver mais energia e concentração. O capítulo 7 vai falar sobre arrependimento. E um elemento do arrependimento é a transformação da mentalidade, da forma de pensar. E vou buscar somente uma vez? Claro que não. Nós somos seres humanos, somos falhos, iremos errar muitas e muitas vezes durante o dia, durante a semana, vai depender aí da sua maturidade em determinada área, mas sempre será necessário buscar o arrependimento. E depois do arrependimento vem a limpeza, que para nós o sangue de Jesus é o detergente mais poderoso do mundo. E também é o único capaz de limpar a consciência humana. Deus quer nos ver livres de culpa, de condenação, e temos dois condenadores, Satanás e nós mesmos. O capítulo 9 vai falar sobre agradecimento. E a verdade é que é quase instintivo nosso, quando orar, sempre pedir, só pedir coisas para Deus. E não é que isso seja errado, mas incompleto. Muitas vezes a gente nem percebe o quão afortunado a gente é. Exercer a gratidão a Deus pelas coisas que Ele já nos deu vai deixar nosso coração muito mais em paz, pois teremos convicção de que somos abençoados. No capítulo 10, ele vai definir o que seria orar-ler. Para alguns pode até soar estranho, mas é exatamente o que parece ser. É enquanto ler a palavra, algum versículo que te inspire, você fazer uma oração baseada naquilo que você leu. Às vezes, orar pode até parecer repetitivo, a gente buscando sempre as mesmas coisas, pedindo pelos mesmos alvos, pelas mesmas pessoas, agradecendo pelas mesmas coisas. E para fugir de uma rotina tediosa, ele sugere que a gente pratique esse orar-ler. E lá no capítulo 11, ele já sugere Salmos. É um banquete cheio para nós. E não adianta a gente só falar, a gente também tem que calar para poder aguardar o Espírito Santo falar conosco em nosso coração. E ele vai te incomodar em alguma situação que precise ser mudada, ele vai colocar no seu coração um desejo de orar por alguém que você nem estava pensando. Ele vai encher seu coração de paz e alegria naquela situação difícil. Então, não saia daquele seu lugar secreto, que é assim que o autor chama, né, o seu lugar de oração. Não saia de qualquer jeito, não saia apressado. Ore, mas também fique esperando que Deus responda as suas orações. O capítulo 13, resumidamente, ele sugere que a gente tenha um diário de oração. O que seria isso? Serve também, né, para colocarmos nossos alvos e aqueles que já foram respondidos, já foram realizados, mas também alguma reflexão durante a oração que Deus possa trazer no nosso coração, durante a leitura da palavra. Para quem é moderninho, pode ser no tablet, no notebook. Eu sou da turma que prefere papel e caneta, né? Sou daquela turma de ter um quadro aqui cheio de papel pendurado. Então, para mim, tem que ser papel e caneta. Mas se você prefere escrever no notebook ou usar um tablet para fazer suas anotações, seus alvos de oração, tudo bem, aí vai de cada um, desde que seja utilizado, né? Escrever só por escrever e não usar aquilo ali não vai adiantar de nada. Considerem a realidade de vocês. Mas não adianta, né, falar e até ouvir o que o Espírito Santo tocou no nosso coração se a gente não praticar. A caminhada cristã sem obediência, ela é sem sentido algum. Acredite,
a gente só vai conseguir usufruir das promessas e bênçãos que a Bíblia relata que Deus faz quando a gente obedecer. É verdade que no início a gente muitas vezes não entende, você vai nem entender por que precisa fazer certa coisa ou não fazer, né? Mas só obedeça. Lá na frente a ficha vai cair, as coisas vão fazer sentido e você vai ficar maravilhado e grato de ter seguido os princípios da palavra de Deus. No capítulo 15, o autor ele faz uma analogia. Ele chama o lugar secreto, o lugar onde a gente ora, de ventre de amor. É onde a gente desenvolve o amor por Jesus, onde a gente é nutrido espiritualmente, semelhantemente a uma grávida, né? A mãe, ela passa seus nutrientes para o filho recebe através lá do cordão umbilical, receber as proteínas espirituais. No capítulo 16, ele vai nos lembrar da importância do jejum, mas jejum não é passar fome, não, tá? Se trata de um desafio para o nosso corpo e para a nossa alma. O jejum serve também para treinar a gente para resistir às tentações. E o que é que eu tenho que jejuar, Sara? Quanto tempo também eu tenho que ficar de jejum? Assim como a oração é individual, o jejum ele também deve ser encarado dessa forma. Não é porque o seu amigo ou alguém que você conhece e admira jejua 24 horas, a comida só bebe água, ou nem isso, né? Alguns evitam até beber água, que você vai ter que fazer. Considere sua rotina, sua realidade. Não adianta de nada estar desmaiando na escola, no trabalho, ou parar no hospital, né? Adquirir uma doença depois porque o organismo baixa as defesas. Deus não quer nada disso. Deus nem precisa do seu jejum, na verdade, você que precisa. Então, ele com certeza vai entender a sua realidade. Você não tem que estar provando nada para ninguém, até porque o jejum deve ser feito em segredo. O jejum é para incomodar a sua carne, sim, tem que custar alguma coisa para você, mas não é para sufocar você, muito menos para te matar. Para muitos, por exemplo, ficar longe das redes sociais por alguns dias pode ser algo extremamente assustador, né? Impensável, é algo que custa a essa pessoa, né? Esse vício. Para outros isso não faz a menor diferença, então não adianta eu dizer aqui para você, ó, se não fizer comida, faça de rede social, porque você pode dizer, rede social para mim tanto faz como tanto fez, eu já nem uso muito mesmo. Isso não vai ser algo que custe a você. Então ore a Deus, pergunte, né? Se for necessário, consulte seus médicos, né? Uma orientação para fazer um jejum saudável. Aquele cafezinho da manhã que muita gente não abre mão, né? Ou um refrigerante, as sobremesas, enfim. Eu, por exemplo, se passar 2 turnos sem comer, minha pressão baixa na hora. Se eu passar mais do que isso, é bem capaz de parar lá no hospital, né? Toda apagada. E no outro dia eu aparecer toda magrela, desnutrida, porque eu realmente tenho essa facilidade, né? Então eu não posso fazer um jejum de comida sólida muito estendida. Mas eu tenho meus tempos de jejum das minhas maneiras. Tudo é equilíbrio, gente. Tudo. Em Deus, tudo é equilíbrio. No capítulo 17, ele vai sugerir que você elabore uma lista de petições. No capítulo 18, o autor vai apontar estruturas para te ajudar a elaborar sua rotina de oração. Ele ali vai sugerir o próprio Pai Nosso, né, que muitos utilizam o modelo do Pai Nosso para fazer suas orações. Ele aqui vai sugerir alguns elementos para você acrescentar à sua oração, como o arrependimento, a purificação, a leitura da palavra, o louvor, a adoração, o agradecimento, como a gente já falou por aqui. E é verdade que aparecem dias, muitas vezes, para derrubar toda a sua rotina, né? Que acontecem vários e vários imprevistos. Mas não se desespere, persevere. Deus conhece seu coração, Deus sonda suas intenções, então Ele vai compreender se você não conseguir ali se concentrar o suficiente por causa das suas emoções, ou porque não conseguiu ter um local exclusivo para você, e ali você só soltou um pedido ali de socorro. Deus vai compreender, não precisa ficar presa a nada disso. A oração ela é feita para você criar um relacionamento com o Senhor. É para ser livre e espontâneo. Nós podemos comparar a vida cristã a uma corrida.
Mas não uma corrida de velocidade para quem chega primeiro, não, não, não. Nessa corrida, cada um tem seu próprio caminho, seus próprios obstáculos a serem superados. É uma corrida de resistência, então cada um vai ter seu próprio tempo, suas próprias limitações. Então não se compare. Só não aceite ficar parado. Deseje crescer o seu nível de intimidade com Deus. Para você que ficou interessado no livro, vou deixar o link para compra na descrição. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, tá certo? Se inscreve no canal, assim você acompanha os próximos vídeos. E eu te convido a me acompanhar de perto lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.